você não viu, a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal ouviu nessa terça-feira o Eduardo Talhaferro. Você já deve conhecer o Talhaferro, ele foi o chefe da infame Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. E ele foi ouvido sobre o uso ilegal da estrutura do TSE pelo pseudo-juiz, e na época o pseudo-juiz também no TSE, Alexandre de Moraes. E o que ele revelou, isso sim é muito sério. Primeira coisa que eu tenho para comentar sobre isso é sobre a data da audiência. E eu não sei de quem foi a brilhante ideia de convocar o Talhaferro para falar essas informações que são tocantes, relevantes, cruciais, no meio do julgamento mais importante, talvez, da história do país. Aliás, eu não sei porque o Talhaferro resolveu utilizar o Senado para fazer essas revelações ontem. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se fosse feito na semana passada, nós tínhamos uma imprensa desesperada por pauta. E aí eu já expliquei aqui o que se chama de agendamento, né? Agendamento é quando você tem a capacidade de decidir o que vai ser discutido na sociedade. E a imprensa tem essa capacidade de agendamento porque quando ela começa a falar assim, Paulo Figueiredo usa caneca vermelha em programa... E se isso sai em todos os programas do Brasil, isso é um assunto que passa a ser discutido, então passa a ser agendado, a discussão passa a ser agendada na sociedade, né? Quando você tem temas muito grandes que vão dragar a opinião pública, esse não é o momento de você querer agendar uma outra conversa. Isso é meio elementar de teoria da comunicação. Não é uma coisa assim, estou falando de uma coisa, nossa, caramba, Paulo Figueiredo, como você saca desse assunto? Não. E o seu bom senso vai dizer isso, né? Se você está tendo um incêndio dentro da sua casa, você não vai querer começar a discutir com seu marido onde é que ele está deixando a toalha molhada, porque isso não vai ter nenhuma atenção. Então, como o julgamento do Bolsonaro é o julgamento mais importante da história do Brasil e drena toda a opinião pública e todas as manchetes, muitas pessoas acabaram não vendo o Talhaferro no Senado porque estavam ocupadas assistindo o julgamento dos réus lá do golpe da Disney. E a mesma coisa, a disputa dos espaços nas manchetes dos jornais. Isso fez com que as falas do Talhaferro, apesar de terem uma importância enorme, ficassem indubitavelmente em segundo plano e não tivessem muita repercussão além da bolha da direita nas redes sociais. E aqui quando eu falo que a data foi ruim, não é criticando quem quis fazer a audiência, não mesmo. A audiência foi excelente, eu estou dizendo que o timing não foi bom. Prova que são pessoas com boas intenções, mas os movimentos da direita carecem de estratégia, visão mais ampla do cenário. Eu acho até que a estratégia foi, não, vamos tentar criar um desconforto para o julgamento, vamos tentar organizar o julgamento.